Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, retornando às nossas atividades semanais e dando continuidade ao tema da semana passada. Na semana passada, nós começamos a falar sobre setores da economia, relembrando que atividades econômicas são todas aquelas capazes de gerar renda de forma direta ou indireta. Essas atividades, elas estão distribuídas nesses três setores segundo a sua própria natureza. Nós vimos as atividades do setor primário, do setor secundário e do setor terciário. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o setor terciário, que é o setor do comércio e da prestação de serviços. Nós vimos que esse comércio ele pode ser de forma direta, né, por meio de serviços materiais, ou também de forma indireta, por meio de serviços imateriais. No caso, seria a própria prestação de serviços. Hoje nós vamos falar especificamente não só do terciário, mas de algumas atividades que o incrementam. São as chamadas atividades informais. O setor terciário é o que mais cresce no Brasil e no mundo. Só que tal crescimento está associado justamente ao aumento de atividades informais. O que são atividades informais? Atividades informais são aquelas que não são registradas e que não contribuem diretamente para a economia de uma região. Quando eu falo uma contribuição direta, eu estou me referindo ao sistema previdenciário e também trabalhista. Geralmente as pessoas que desempenham atividades informais, elas não possuem um registro de trabalho. Elas não estão inseridas na CLT, que são as leis trabalhistas. Consequentemente, elas também não contribuem para o sistema previdenciário, especificamente para o INSS ou para qualquer outra forma de previdência. Então, essas atividades, podemos dizer que elas geram, sim, uma renda para o próprio trabalhador, né? Porém, essa renda não é acompanhada de garantias, né? E também essa renda ela não ajuda a aumentar aqueles indicadores econômicos que são muito importantes para o crescimento econômico de uma região, o produto interno bruto e o produto nacional bruto. Mas essas atividades, elas são uma alternativa para o desemprego. E, geralmente as pessoas que estão desempregadas, né, as pessoas que foram mandadas embora, especialmente agora, né, em tempos de crise, de pandemia, essas pessoas, para não ficarem totalmente paradas, para que elas possam gerar algum tipo de renda familiar, elas acabam, né, exercendo uma atividade informal. Elas acabam indo para a informalidade, né? É óbvio que quando nós falamos em informalidade, pode parecer até um termo questionável, né? E até um termo inapropriado, mas nada mais é do que atividades que não têm um registro na carteira, né? E que, de certa forma, são muito importantes porque representam um ganha-pão, né? Desses chefes de família. É o que nós chamamos como bico, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu estou desempregado, mas eu estou fazendo um biquinho, né? Falando português, claro. O que seria o biquinho? Seria esse serviço temporário, onde a pessoa não tem uma garantia. A pessoa faz um bico hoje, só que ela não sabe se amanhã ela vai continuar fazendo aquela atividade. Ela não sabe se ela vai poder contar com aquela renda durante muito tempo. E se acontecer alguma coisa, se ela tiver algum problema de saúde ou até mesmo um acidente de trabalho, ela não vai ter nenhuma garantia. Ela não vai ter nenhum subsídio governamental. Quando eu falo subsídio, eu estou me referindo a uma ajuda. Por exemplo, um trabalhador com carteira assinada, se ele sofre um acidente de trabalho ou até mesmo se ele fica doente, ele vai ter um benefício garantido durante o período que ele precisar para se recuperar. Infelizmente, as atividades informais, elas não possuem tal garantia. E em função do desemprego formal, né, chamado desemprego estrutural, o desemprego estrutural é aquele causado
pelos avanços técnicos e científicos. E geralmente o aumento da tecnologia e da modernidade faz com que algumas profissões, algumas atividades, elas estejam até mesmo extintas, elas sejam extintas, elas passam a não existir mais, passam a não ter mais representatividade. Vou citar um exemplo. Geralmente quem trabalhava como cobrador de ônibus hoje, poucas linhas de ônibus no município, até em outras cidades do Brasil, adotam ainda o cobrador manual, né, o profissional que exerce a função de cobrar. Geralmente o próprio motorista faz essa tarefa. Quando não, eu tenho aquela catraca eletrônica onde a pessoa passa um cartão e ali o acesso é liberado. Então podemos dizer que o aumento da tecnologia, o desemprego estrutural, as crises econômicas, elas têm feito com que muitas pessoas fiquem desempregadas. E essas pessoas, elas buscam alternativas na informalidade, no setor terciário. Eu posso pegar um exemplo bem próximo de todos nós, que é o ramal Japeri. Podemos dizer que um dos atrativos da viagem de trem no ramal Japeri e outros ramais, né, da Supervia, não só aqui no Rio, não, em São Paulo também, né, que eu tô sempre indo para São Paulo, então eu costumo ver essa dinâmica. Esse atrativo são os vendedores, os ambulantes, né? Geralmente a gente já separa aquele trocadinho para poder comprar alguma coisa no trem. Ou uma bala, ou um amendoim, uma paçoca. Isso é lei. Para quem pega um ramal Japeri é lei você comprar alguma coisinha, né, gente? Então hoje nós falamos sobre isso, né? Sobre o aumento da informalidade e a preocupação que isso causa para a economia do Brasil, porque essas atividades elas não geram a renda capaz de dinamizar a economia do país. Porque se todos os trabalhadores informais tivessem registro, pagassem ali os seus direitos previdenciários, né, e outras taxas mais, com certeza a economia do país ela teria números muito mais expressivos, né, e uma renda também maior para que isso pudesse ser aplicado, né, em setores onde há necessidade. Então, geralmente, o aumento da informalidade significa isso, aumento do desemprego. Uma coisa está associada à outra, tá? Enquanto as taxas de desemprego estiverem elevadas, a informalidade também vai aumentar. Em tempos de pandemia, nós temos visto muitas pessoas inovando, né? Pessoas que trabalhavam formalmente com carteira assinada, agora desempregadas, estão inovando, né? Estão fazendo artesanato, estão fazendo itens para vender, né? Ligados à culinária, etc, etc. Porque o importante é não ficar parado, tá bom, gente? Então, essa fotografia aí, que está na capa, ela vem justamente ilustrando uma das atividades informais. Aqui é um vendedor ambulante, né? Conhecido por muitos como camelô. O camelô é aquele vendedor, né, que geralmente ele circula pelas ruas, ou então tem até mesmo um ponto fixo, e ele é caracterizado pela venda de produtos diversificados, né? Durante muito tempo, os produtos fornecidos por esses profissionais, por assim dizer, né, o termo profissional é você entendendo dessa forma, né? Porque não existe a profissão camelô, existe o ofício de camelô, aquele trabalho temporário. Mas durante muito tempo, esses vendedores, esses ambulantes, eles estavam associados a produtos, né, de má qualidade, produtos questionáveis até quanto à origem. Mas hoje em dia não, né? Hoje em dia esses vendedores, eles têm se renovado, né? Eles têm buscado alternativas, até estratégias de marketing, né? A gente vê alguns até com bordões interessantes para chamar a atenção do cliente, né? Falam coisas engraçadas, uns vestem roupas engraçadas. É o que a gente deve ter visto aqui no trem, né? Alguns de peruca, com microfone. O negócio é chamar a atenção do cliente. Tá bom, gente? Então, na semana que vem nós vamos dar continuidade falando sobre outros setores da economia. Hoje falamos sobre o setor terciário e a sua informalidade. Tá bom, gente?
Um abraço, um beijo para vocês, uma boa semana.